Eu gostaria de ler com os irmãos João 8 e o versículo de número 36. João 8 e o versículo 36, que vai dizer assim a palavra do Senhor. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esta palavra, este texto de João 8, ele é acompanhado também pelo versículo 8:32, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E o 36 diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Irmãos, como a gente citou aqui com os irmãos aquela frase conhecida, que eu queria saber dos irmãos quem já falou essa frase, porque geralmente ela é usada, irmãos, quando alguém está numa vida de vícios. Geralmente a pessoa está no vício, e quando ela é questionada, indagada sobre o seu vício, alguém chega para ela e diz assim: meu irmão, meu amigo, pai, mãe, enfim, você tem que parar com essa bebida, você tem que parar com esse cigarro, você tem que parar de usar isso. A pessoa coagida por essa pressão, esta indagação, ela usa esta velha frase: a hora que eu quiser, eu paro. Isso aqui, não me domina. Na hora que eu quiser, eu paro. Ela está declarando que ela tem domínio sobre aquela situação. Só que aí que entra o engano, irmãos, porque eu conheço pessoas que dizem isso há 10 anos e não conseguiram parar. Dizem isso há 20 anos e não conseguiram parar. Porque a situação, aquele vício, domina ele. Ele pensa no seu subconsciente que a hora que ele quiser, ele abandona, ele para, mas não é a realidade. Essa pessoa é dominada por aquele vício, dominada pela bebida. Não, essa cervejinha aqui, na hora que eu falar que é a última, eu nunca mais bebo. Esse cigarro aqui, na hora que eu quiser fumar a última carteira, eu fumo. E tem pessoas que já falaram isso, já perderam a conta, todo final de ano, né? Todo final de ano eles usam essa frase: olha, eu vou parar, eu vou abandonar, eu vou largar, agora é a última. E não consegue, sabe por quê? Porque o pecado, isso é um pecado, o vício é um pecado, ele domina a pessoa. E nós, pela nossa natureza, pelas nossas forças, irmãos, é difícil a gente abandonar o pecado por conta. É praticamente, eu não vou falar assim que alguém não conseguiu parar de fumar, claro que sim. Alguém não conseguiu parar de beber, sim, tem gente que não é cristão, não aceitou Jesus e conseguiu. Mas abandonar o pecado, enxergar o pecado, conseguir se libertar para a salvação, irmãos, é o que João 8:36 vai dizer. Se o Filho vos libertar. Quem é o Filho? O Filho de Deus, o Senhor Jesus. Se Ele vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É Ele, irmãos, que pode nos libertar do pecado. É Ele que pode nos libertar da condenação, essas amarrações que a pessoa está. Eu vejo pessoas que se envolvem, né, com macumbaria, pessoas que estão amarradas numa paixão, amarrada na paixão, tem amante, esposa que trai o marido, marido que trai esposa. E ele pensa assim: a hora que eu quiser largar, eu largo. Mas ele vai ficando no emaranhado, ele vai se envolvendo cada vez mais. Quando ele vê, aquilo está acabando com a sua vida, está acabando com o seu casamento, com a sua família, e ele não conseguiu se libertar. Quando ele dá conta,
Este vício que ele achou que ele se libertava facilmente dominou ele. Começou usando, eu tenho que falar o nome aqui, usando a droga ilícita, né? Uma droga ilícita como a cocaína. Eu tive amigos da infância que eu vi entrar nessa vida e eles falavam para mim assim: não, isso aqui não me domina não. A hora que eu quiser eu abandono. Eles acabaram perdendo muitas coisas, perdendo emprego, perdendo bens, perdendo, talvez não perceba, mas perdendo de melhorar a sua vida, oportunidades de melhorar a sua vida, por causa da maldita da droga, que envolveu a vida deles, que amarrou e dizendo assim: não, a hora que você quiser você larga, olha o engano do diabo, a hora que você quiser você se liberta disso. Não é assim não, o diabo depois que ele laça, depois que ele amarra, é só o Filho de Deus para cortar as algemas, é só o Filho de Deus para desamarrar a vida da pessoa. Aí quando vê a bebida que foi a vida inteira, está acabando com a saúde, está acabando com o fígado, eu não sei o que mais que ataca, né? Aí a pessoa pensa assim: a hora que eu quiser eu paro com o cigarro. Quando vê o cigarro tá trazendo câncer, tá matando, tá acabando com o pulmão, tá acabando com a respiração da pessoa. A pessoa já é ofegante, a pessoa não tem mais aquela saúde devido a fumar a vida inteira. E aí a pessoa percebe que essa frase ele falou em vão a vida inteira. Ué, você não dizia que a hora que quisesse? Só que esse que é o problema, ele nunca vai querer, porque o diabo vai colocar prazer do pecado. Ele nunca vai querer, porque ele vai sentir que ele precisa daquilo para estar realizado, para estar realizada. É o homem que tem uma esposa bela, tem uma esposa linda, tem uma família linda, mas ele está apaixonado pela amante. E o diabo faz ele viver aquela vida desgraçada de engano, de cegueira. E a vida dele vai afundando, afundando, até o dia que a esposa descobre, que o esposo descobre, e vai tudo por água abaixo, uma vida inteira, um casamento, filhos. Aí fica cada um para um lado, cada um para um canto. Então, irmãos, vejam que não é fácil assim como as pessoas pensam. A vida de pecado não é fácil abandonar como as pessoas pensam. Senão o sacrifício de Jesus seria em vão. Se por nossa própria vontade, nossa própria força, nós conseguíssemos, nós anularíamos o sacrifício da cruz de Cristo. Você pode dizer que você é forte para alguma coisa. Você pode ter uma posição, mas libertar-se do pecado, irmãos, para ter salvação, para ser da forma que Deus quer. Tem gente enganada. Tem gente que está enganando a si mesmo, mas ainda está amarrado em algum pecado. Ainda está com uma vida que precisa de libertação. E sabe quem pode libertar? O Filho de Deus. Se o Filho nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Jovens que estão presos, vocês sabem no que, né? Tantos jovens hoje numa vida ilícita. Não é só homens, tanto homens como moças, naquela vida que o diabo arrastou eles e eles não conseguem mais sair, eles não conseguem mais abandonar aquele pecado. O pecado já transformou até a sua aparência, O diabo vai tirando a semelhança nossa com Deus. A semelhança de um homem, de uma mulher natural. O diabo, a Bíblia já diz que ele ia fazer o homem perder essa semelhança do homem natural. E perde mesmo, irmãos. Daqui a pouco tem que estar com a cara manchada, o corpo tem que estar todo tatuado, ele tem que parecer ser outra coisa, ele não é contente com a aparência que ele tem. Ela não é feliz com a aparência que ela tem. Isso aí, irmãos, também se chama pecado. E quem tem a libertação, quem está liberto dessas coisas, que o Filho libertou, que Jesus libertou, ele é a aparência natural sua, ele é a sua aparência, ele não quer mudar nada mais não. É um perigo, os irmãos, eu não sei até onde os irmãos compreendem isso, mas hoje é
o que a moda dita é que se o teu nariz, você acha que o teu nariz é um pouco grande, você tem que fazer uma cirurgia para afinar o seu nariz. Se você acha que a sua aparência não é muito agradável, você tem que ir lá, porque você não está agradando a sociedade, você não está igual às modelos das fotos, os manequins que hoje aparecem por aí, você tem que mudar a sua aparência, você está fora da moda. Isso aí é uma coisa maligna, irmãos, que está destruindo igrejas, destruindo cantores evangélicos, destruindo famílias, destruindo casamentos. Por que as pessoas, na visão delas, não é a moda do momento, eu tenho que ser assim? A moda do momento é a mulher implantar. Na minha família não precisa disso, todas as mulheres têm bastante beiço, viu? Implantar um beiço maior que o da gente, tem que ficar com os lábios imensos. Tem que implantar outras coisas em seus corpos para perder a aparência natural. As pessoas não são contentes com a aparência natural, mas isso é falta de Deus. É falta do Filho de Deus libertar. Uma coisa, irmãos, eu acredito que questão de saúde, vai estar envolvido com o quê? Com o emagrecimento. O médico vai aconselhar, olha, você tem que mudar a sua rotina. E não é só a pessoa gordinha que tem a saúde que a gente pensa que vai ter uma má saúde, não. Tem pessoas magras, eu posso me dizer relativamente magro, mas a saúde por dentro só Deus sabe. Gordura no sangue, diabetes, esse tipo de coisa ataca qualquer pessoa que não cuide da saúde. Mas isso é cuidar da saúde, cuidar da alimentação, cuidar de fazer um exercício, uma caminhada, alguma coisa, que a gente é um pouco preguiçoso para isso, né? Para essa vida acadêmica, essa vida, vamos dizer assim, de esportiva, né? Uma vida esportiva fisicamente. Nós estamos vivendo a sociedade que hoje se vale o que você aparenta. As pessoas vão pelo que os outros aparentam ser. Mas, irmão, não caia nesse engodo, nesse engano. Não caia nisso, não. Você é uma pessoa de Deus. Você tem Jesus, Jesus te libertou. Você é uma pessoa que serve a Deus. Você é feliz do jeito que você é. Chegue num lugar, só tem magrinho naquele lugar, você é o mais gordinho. Chegue lá feliz. Você tem Jesus na tua vida. Quem disse que há pecado nisso? As pessoas querem julgar todo mundo pela aparência. Eu vejo hoje na internet pessoas falando assim, que esse teu pastor aí, se teu pastor é barrigudo, veja aí, teu pastor não se cuida porque ele é barrigudo. Irmão, o que eu tenho a ver com isso? O que isso interfere na nossa fé? Se o nosso pastor está comendo bem, se o teu esposo está alimentando bem, Agora, ele ter 3, 4 casamentos, isso as pessoas não apontam mais. Não, isso não tem nada a ver. Porque eles não apontam isso, você já percebeu? Ele casado de repente com uma novinha, outro dia ele separa, casa com outra. Ele passa a mão aqui uma hora nas coisas que, né? No dinheiro daqui, no dinheiro dali, ele engana ele faz maus negócios. Isso as pessoas... Não, você está sendo preconceituoso. Isso é preconceito. Você está sendo muito antigo. Você está sendo muito antipático. A mulher está lá na vaidade. Está lá não parece uma santa irmã de Deus. Não parece uma santa irmã de Deus. Mas não pode falar nada não. Você está tendo preconceito. Você está sendo antiquado. Você está sendo um crente chato. Você está sendo um crente quadrado. O problema está se ele for gordinho. Vocês conseguem entender isso? Se a aparência não for do jeito que agrada. Ai, minha irmã, arruma esse cabelo. Corta esse cabelo. Você tem que responder assim, e você corta essa tua língua. Se alguém falar para você, irmã, esse cabelão, corta esse cabelo. Você fala, irmã, corta essa tua língua. Porque com esse cabelo comprido eu posso entrar no céu se eu santificar a minha vida. Mas com a língua comprida, aí já não dá não. Com a língua comprida
Irmãos, eu estou falando isso dentro dessa visão, que se o Filho libertar, irmãos, nós precisamos de liberdade de Jesus nos libertar dessas coisas, para acabar essas picuinhas que muitas vezes a gente se enfia aí, essa visão distorcida que estão colocando goela abaixo em nossos filhos, nos jovens, no meio da igreja, na vida de pessoas. O cuidar da aparência, a irmã não vai andar exibindo seu corpo, exibindo sua nudez. O irmão não vai andar por aí exibindo os seus músculos, né? O seu bíceps, andar com camisa colada, com aquelas calças coladas, né? Querendo aparecer seu corpo. Porque se você falar algo disso, irmão, põe uma roupa composta. Alguns te chamam de quadrado, de preconceituoso. Fala, ô irmão, me desculpe, mas você ficou estranho com essa roupa. Você está meio efeminado. Se você falar isso, meu irmão, você pode esperar até um processo, se você fala uma coisa dessa para alguém. Mas agora as pessoas apontam, que o teu pastor, eu vi há pouco tempo aí, pessoa falando assim, teu pastor lá não cuida da saúde dele, teu pastor está acima do peso. Irmãos, se ele não estiver pecando, se ele não estiver envolvido em escândalo, se ele não estiver prostituindo, se ele não estiver enganando o povo com a palavra, que adianta ser magrinho, irmão, ser bonitão, ser esbelto, mas ser um rebelde, um lascívio, um prostituto, um fornicador? Eu prefiro servir a alguém fora do peso, mas fiel a Cristo, lutando pela palavra, do que eu entrar nesse caminho aí, irmãos. O meu pastor é fitness. Meu pastor, ele é fitness, dá em cima de mulher casada. Olha para a mulher casada, cobiça a mulher dos irmãos. Ele é fitness. E as mulheres gostam de ver o desenho do corpo dele, gostam de ver ele com a calça apertada, mostrando as coxas, desenhando até as nádegas. Elas gostam de ver. Essas igrejas estão aí, irmãos, viradas numa bagunça, numa Babel. E você tem que se importar com a tua vida espiritual, meu irmão. Primeiro de tudo, se o Filho vos libertar, nós estamos libertos dessa vaidade, irmãos. Nós se preocupamos hoje em exercitar a nossa fé. Não adianta exercitar o corpo e estar morto na fé. O corpo está exercitado. Está dentro da balança. Está dentro do padrão. Mas a vida espiritual está destruída. A vida espiritual está acabada. Não tem mais vida espiritual. Não tem mais comunhão com os irmãos. E se alguém não for do feitio dela, se a aparência não agradar ele, Deus me livre, ele passa longe. Se a pessoa tem uma aparência de ser alguém mais simples, se a pessoa aparenta ser alguém mais humilde, ele corta a volta por aqui, ó. Um irmão chega por aqui e ele dá a volta por lá para não passar nem perto. Mas ele está tudo ok, ele está vivendo, meu Deus, o paraíso. Oh, Jesus nos converte, nos liberta, aleluia, e verdadeiramente seremos livres do pecado, liberto. O nosso pastor bebe uma cervejinha e diz que não tem nada a ver, não tem problema nenhum. E aqui na igreja os jovens, eles usam até a narguile, né? Eles até fazem as festas com as luzes de discoteca, lá do tempo passado, né? Hoje, bailes funk, gospel dentro das igrejas. Isso não tem nada a ver. Quem falar alguma coisa está sendo preconceituoso. Irmãos, eu louvo a Deus por conhecer um povo liberto. Eu louvo a Deus por conhecer irmãs, santas mulheres de Deus. Você vai dizer, irmão, mas você acha que lá não tem? Não sei, irmão. Colocando diante da palavra, eu não estou falando que tem que ter aparência, somente aparência de crente para ser crente. Como a gente falou, às vezes a língua é maior que o cabelo. A pessoa é crente e tudo, mas não tem comportamento de crente. O pastor aparenta ser ovelha, ser um pastor, mas ele é um lobo na pele de ovelha. Tudo isso pode acontecer, ou na pele de pastor. Mas
em visão à palavra, isso não é o comum, não. Isso não é o correto. Isso é um escândalo. Mas não anula o poder que há em obedecer essa palavra, em andar como uma santa mulher de Deus, como um santo homem de Deus. O que os outros pensam, o que os outros falam, não anula a eficácia da palavra. O que acontece também não. Se for assim, irmãos, Jesus não tinha falado, olha, vai acontecer escândalos. É necessário que aconteça escândalos. Para quê? Para que os verdadeiros apareçam. O verdadeiro não se envolve em escândalo, irmão. O verdadeiro continua ali num padrão bíblico, obedecendo a Deus, temendo a palavra, tendo uma vida de oração, tendo uma vida de comunhão, não se envolve com fofoca, não se envolve com falatório, não se envolve com confusão, ele continua buscando a Deus, sendo fiel a Deus. Se alguém quer escandalizar, ele vai escandalizar, irmão. O escândalo vai acontecer. O escândalo vai acontecer em nosso meio, vai continuar acontecendo. Não se iluda de pensar que porque alguém escandalizou você, olha lá, ó, tá de saia, tá de cabelão, olha lá o pastorzinho lá, ó, tá fazendo tudo, tá escandalizando, vai na igreja, mas faz isso e aquilo. Não altera nada da obediência à palavra, não. As irmãs vão continuar num traje santo, os irmãos vão continuar numa vida de jejum, de oração. Quem escandalizar, ele vai dar conta. Ele vai dar conta. Paulo chega a falar para os irmãos, olha, aí no meio de vocês eu ouvi falar até que tem uns que ficaram com a esposa de seu pai. Lança esses aí, deixa esses aí para lá, lança, o diabo vai tratar com eles. Lance a Satanás aí, quem sabe Deus tenha misericórdia, salve essas almas, mas vocês fogem dessa turma, foge desse tipo de pessoa, foge desse tipo de comportamento. E aqui vai aparecendo com os escândalos os verdadeiros adoradores, os verdadeiros irmãos. Eles aparecem, irmãos, quando as coisas estão cheias de escândalo para todo lado. Escândalo para cá, escândalo para lá. Mas eles estão ali, fiéis a Deus. Eles estão ali buscando ao Senhor. Eles estão ali glorificando ao nome do Senhor e esperando Jesus voltar para nos tirar dessa vida que aqui somos sujeitos aos pecados. Que aqui estamos sujeitos a todo tipo de perseguição, ao tipo de fraquezas. Nós podemos, irmãos, hoje, porque eu já vi isso, talvez você já viu, pessoa que pregava hoje e amanhã, tudo aquilo que ele pregava contra, ele está fazendo, ele está praticando. Aí você compara as duas mensagens, aquilo que ele era contra, não sei aonde ele se perdeu no caminho, hoje ele apoia totalmente, ele vive, ele faz. Então, porque a palavra não é nossa, as pessoas vão vir, vão sair da igreja, vão voltar para o pecado. Quem sabe vai voltar para a igreja, vai voltar para o pecado de novo, mas não vai alterar a palavra. Não vai alterar a presença do Espírito Santo com aqueles que querem lutar até o fim. O Espírito Santo não vai deixar de nos ajudar por causa que alguém escandalizou, por causa que alguém está vivendo a vida de pecado dentro de uma igreja. Isso aí, meu irmão, tem gente falando assim, saia dessa igreja que tem pecado. O pecado está em você? Se estiver em você, conserta. Se estiver em mim, eu tenho que consertar. Se o pecado estiver em nós, temos que nos humilhar. Mas Deus não vai deixar de salvar aquele que é fiel. Deus não vai deixar de alcançar aquele que está indo com um desejo verdadeiro por causa de quem é falso. Nas cartas a Apocalipse, Jesus faz uma diferença grande ali, dizendo, olha, tem alguns aí, você está entendendo isso? Entre vós tem aqueles que seguem a doutrina, uma hora de Balaão, seguem a Jezabel,
a doutrina dos nicolaítas, tem alguns entre vocês aí. Então Deus faz essa diferença. Entre nós, tem aqueles que são e tem os que não são. E você é quem nessa separação? O que é? O que está buscando? O que vai continuar perseverando até o fim? Ou o que vai abandonar por causa de um ou de outro? Cuidado, meu irmão, com a tua vida espiritual. Cuidado, minha irmã. O Senhor sempre tem me dado uma mensagem aqui de alerta para nós. E serve para mim, porque eu preciso me cuidar. Eu preciso me cuidar para mim não acabar pisando a palavra. Pisando o sangue do Cordeiro. Deixando cair em banalizar o Evangelho. Banalizar o sangue do Cordeiro. Isso é um temor, é uma responsabilidade diante da nossa vida, meus irmãos. Da minha e da tua. Mas que o Senhor Jesus está disposto, isso eu tenho certeza, a nos ajudar, eu não duvido. Eu acredito e vivo isso, que o Espírito Santo está com aqueles que querem ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Vamos ajudar essas pessoas que estão nessa vida dizendo assim, a hora que eu quiser eu largo, a hora que eu quiser eu paro. Ora por eles, pede a misericórdia de Deus pela vida deles. Fala, irmão, você não consegue não. Eu te desafio, eu te desafio se você diz que consegue. Eu te desafio você ficar 1 mês sem praticar esse pecado. Já que você diz que a hora que quiser você consegue, eu te desafio. Depois você me diz se você conseguiu. Você ficar 1 mês sem o cigarro, 1 mês sem a bebida. Eu quero ver se você consegue mesmo. Você está dizendo que a hora que quiser você abandona. E ele vai entender, essa pessoa vai entender que não é fácil assim não. Que se o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos livres.